Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo relacionado ao Vascão. Pessoal, vamos com o programa SBT Esportes, já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes no YouTube. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. E aí, pessoal, comentem aí o que vocês acharam da atitude da CBF em relação ao juiz ali, né, cara, que fez aquela cagadinha ali, né, com expulsando o jogador vascaíno. Parece que ele já estava com más intenções desde quando começou hoje a partida, né? Pessoal, só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Bateu aqui, agora a gente vai mudar esse assunto. Vamos lá, tirar o Mateuzinho aqui. Tchau, Mateuzinho. Qualquer coisa você volta Matheus amanhã. França, na verdade. Agora Desculpa, ele é Matheus França. Que coincidência, né? Matheus França, sobrenome tão difícil, né? Em T2. Olha lá, e tem um monte de Matheus nessa geração aí do Flamengo. Olha só, presta atenção. Ontem teve uma polêmica por aqui. Aliás, aqui não, né? Uma polêmica no futebol carioca. Uma reclamação muito grande do Vasco no empate com o Bangu. A gente passou a limpo aqui os erros de arbitragem, até com a nossa querida Nadine comentando também. E todas as partidas depois disso, dos times grandes agora, terão VAR no Campeonato Carioca. O árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano, que foi criticado na partida do Vascão, foi afastado e vai passar por um curso de reciclagem. Esse movimento assim de afastar e fazer um curso, ele é muito comum no futebol brasileiro, não só no Campeonato Carioca. Que foi que você está indo, Benedito? E diz o Big Boys aqui no meu ouvido que se atestar o erro, né? Pelo menos reconhece. Mas eles admitiram. O problema é quando faz um programa... O que você tá rindo, Pedrão? Talk show, talk show. É quando faz um CBF programa... nunca fez isso. Pra dizer que tá certo. Talk show. Tá, esse é o problema. Eu até prefiro que faça assim, foi mal, erramos. Analista Vamos dos fazer o erros, curso. Péricles Bassols. E outra, não te dá a oportunidade de questionar, não. É o que ele fala e pronto. Tá isso. feito, tá certo. E aí você trouxe levantou essa bola ontem aqui, né, Vini? Por que não ter o VAR? Eu até entendo. Eu não sei se todo mundo já teve uma oportunidade de ir num jogo entre Audax e Boa Vista. Os times de menor investimento, eles têm sim uma dificuldade financeira às vezes até para você trazer de sede um jogo. As condições são difíceis mesmo, né? E por isso que eu falo aqui, eu sou muito fã do Campeonato Carioca, porque ela dá a oportunidade dessas pessoas viverem o futebol, né? E girarem a sua economia com isso. Acho difícil você ter um VAR em tudo, mas eu acho importante pelo menos ter nos times de maior investimento, que são os 4. Eu vou discordar. Você vai discordar? Eu entendo isso, mas quando você faz isso, só coloca VAR em jogos dos times grandes, você praticamente mostra que os times grandes estão sendo mais valorizados que os pequenos. Para mim, o mais justo, e para ter uma isonomia no campeonato, seria não ter VAR, em jogo nenhum. Porque não faz sentido. Você está assinando que, de fato, você valoriza mais os 4 grandes do Rio e os de menor investimento não valem de nada para o campeonato. Eu acho que seria muito mais justo você não ter VAR em jogo nenhum, ou colocar VAR em todos os jogos. Eu acho que botar VAR em tudo é bem difícil, você não acha? É difícil por questão técnica. Então, é isso aí. Mas assim, eu acho que eles deveriam fazer todos os esforços possíveis, tá? Porque, gente, a questão é dinheiro. A Ferdi tem condições de fazer isso. É só juntar um patrocínio, algum tipo de acordo, algum tipo de publicidade. Então, se vai colocar nos jogos dos times grandes, vai ter na semifinal, vão ter nos clássicos, por que não coloca quando tiver condições técnicas nos times pequenos? Eu sou totalmente a favor do Vene. Eu só sou contra assim, é melhor não ter. Não, tem que ter, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente vai falar sobre uma coisa aqui que, obviamente, não está ligado uma na outra, mas quando você perde um jogador em campo, os outros jogadores têm que se desgastar, correto? O Paulinho se machucou logo depois da expulsão do Jair. Então, repito, não é uma coisa diretamente ligada, mas ele teve que fazer um esforço maior. Ele teve que cobrir um espaço do campo que ele não iria cobrir se o Jair estivesse em campo. E ele tá aí 10 meses fora da temporada. Então, assim, quando o árbitro expulsa um jogador incorretamente aos 4 minutos de jogo por um erro dele, e ele prejudica o jogo inteiro, ele desencadeia várias situações que podem acontecer, que hoje, com a tecnologia que a gente tem, é um absurdo que isso aconteça. Então, a Ferdi deveria coçar o bolsinho dela
E onde tem condições técnicas, coloca o VAR, porque a gente está em 2024, a gente não está em 1994, já passou da hora. Mas o negócio também é uma questão técnica, até de condição. Por exemplo, foi esse ano que teve um retoque em Moça Bonita de você ter uma iluminação. Sim. E para quem não sabe, até o ano passado, os jogos em Moça Bonita, eles tinham que ser até as 4 da tarde por conta da luz natural. E assim, é o que Moça Bonita e Bangu conseguem entregar para o Campeonato Carioca. Exigir isso deles, eles já têm a casa deles, já conseguem entregar um espaço. Ah, então não tem jogo lá, não tem condição, não tem jogo. Não acho justo também. São coisas pontuais. Então, eu acho difícil, eu não sei, como que você passa... Porque o VAR, ele não é um sistema fácil. O VAR é um sistema com muitas câmeras. A gente não está falando só de dinheiro, não. A gente está falando de suporte técnico. E aí você, Big Boy, pode até falar como é que é se fazer uma transmissão ao vivo, por exemplo, levar um caminhão. Isso é uma outra coisa. Não é uma coisa fácil. Às vezes a gente vê um negócio na TV e fala, ah, beleza, é só eu pegar um dinheiro e dar. Às vezes não é só isso. Você precisa ter... Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu tô pensando num todo. Às vezes é muito difícil você colocar VAR em Bacaxá. Não sei. Dava pra colocar. Mas sabe qual é o ponto? Eu entendo que é difícil, complicado, financeiramente é caro. Mas se você quiser valorizar o seu produto, você tem que fazer todo o esforço do mundo. Eu não sou contra de ter jogo em um determinado estádio porque não tem refletor. Vou te falar que eu acho até charmoso isso do Campeonato Carioca, me remete muito aos anos 90. Só que em relação à VAR, gente, foi o que o Pedroso falou, a gente está em 2024. Então, se é difícil, se é complicado, se é caro, ok, faça um esforço para poder valorizar o campeonato regional. E outra coisa, esse argumento do estádio, com todo respeito, Fernanda... Gente, só uma pausa. Olha como é que tá isso aqui. Eita! Que isso? Eu nunca vi. Primeira vez. Gente, olha esse empate técnico, Big Boys. Vai, 33,3 pra tudo. Fala, Pedrosa. Aí, beleza. Eles têm lá Moça Bonita. Onde que eles jogaram contra o Vasco? Em Brasília. Eles venderam um jogo. Sim. Então, assim... Eu acho que o Campeonato Carioca, infelizmente, ele não prioriza as equipes pequenas. Isso torna o campeonato um pouco mais desregulado em relação ao nível. Mas os próprios times precisam fazer esse tipo de coisa. Por quê? Para sustentar o ano inteiro. Porque senão eles não conseguem pagar salário. Então, beleza. Faça um acordo e fala assim, ó, por exemplo, lá no Mané Garrincha, tem totais condições de ter VAR. Lá em Manaus, na Arena da Amazônia, totais condições de ter VAR. Kleber Andrade, São Januário, Maracanã, Newton Santos. Olha quantos estádios são possíveis aí. Raulino de Oliveira. Então é possível. É só criar as coisas de forma decente. E quando no arbitral lá, quando todos os clubes sentarem, porque isso que está acontecendo aí é culpa do Vasco também, no sentido de por que não exigiu isso antes? Por que o Flamengo não exigiu isso antes? Por que o Fluminense não exigiu isso antes? O Botafogo? Então assim, cara, uma coisa, eu acho que o Vasco agiu muito bem em reclamar imediatamente. Perfeito. O senhor Lúcio Barbosa foi lá, cobrou, as coisas mudaram, mas isso tinha que ter sido decidido antes. Repito, estamos em 2024. São coisas que acontecem que acabam prejudicando um clube e que são irreversíveis, cara. São irreversíveis. É uma polêmica muito grande, né? E assim, esses ajustes, a gente há 3 anos atrás debatia como era complicado o mecanismo do novo Campeonato Carioca, que passou de ser o mais charmoso do Brasil para ser o mais complicado do Brasil. E de 2 anos para cá, 3 anos para cá, isso se solucionou. Eu acho esse formato muito interessante. Poucas rodadas no início, muitos clássicos, e depois você consegue contemplar os times de menor investimento com o Campeonato Carioca, e depois você vem logo com uma semifinal e final do Campeonato Carioca. Ou seja, as coisas vão se ajustando, né? E que seja um ensinamento para a próxima temporada, né? E aí? A gente vai... E para os 4 grandes também. Vale para eles. Vai assinar que vai aceitar estar sem VAR? Vai começar o campeonato assim? Vai exigir alguma coisa? Porque também o movimento dos 4 grandes ajudam os pequenos. Sem dúvida. Quando eles aceitam ou eles exigem mudanças. Fala do Vasco, que segue se preparando para a partida contra o Nova Iguaçu e já está buscando um banho de água fria no elenco do Vasco. O clube confirmou uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito do meia Paulinho e o jogador deve ficar cerca de 8 meses longe dos gramados. A lesão foi diagnosticada em exames feitos em Brasília após o empate contra o Bangu. O jogador, que estava se destacando nesse início de temporada, saiu machucado ainda no primeiro tempo da partida. Sem Paulinho, o Cruz Maltino segue em preparação para a partida contra o Nova Iguaçu, amanhã em Uberlândia. O técnico Ramon Dias terá os reforços de Luca e Paixão no time. Eles já estão com a delegação e serão opções para o jogo.
quem está mais perto de seguir como referência no ataque é Verratti. O argentino e o clube se aproximaram de uma renovação até 2025 e um acordo pode ser anunciado nos próximos dias. Primeiro tudo, sobe esse hino, vamos mandar um beijo enorme pro... É vascaíno de coração e foi uma lesão muito sentida não só pelo Paulinho, mas todos dentro do Vasco, tá, Fernanda? Ontem o clima no Vasco era de luto mesmo, pelo que tinha acontecido. A gente está falando de um atleta aqui que hoje, dentro desse elenco, não tem substituto. Esse substituto, teoricamente, seria o Marlon Gomes, mas o Marlon Gomes foi vendido ao Shakhtar, como a gente já informou aqui. E por isso, hoje, o Vasco vai buscar uma reposição ao Paulinho, mas não será uma reposição de forma imediata, correndo atabalhoada. O Vasco vai mapear o mercado. Por quê? Porque é muito difícil conseguir achar um atleta que faça as funções que o Paulinho faz. Ele cria, ele marca junto com o lateral, ele consegue ser intenso no meio-campo, ele é um motorzinho, ele é um cara que é um meio-campista, podemos dizer assim, e que todo futebol moderno, hoje, qualquer técnico gostaria de ter. Então, é muito difícil você achar isso no mercado. O Vasco vai trabalhar nesses próximos 2 meses, até a janela fechar, para achar um substituto do Paulinho. A torcida que tá desesperada porque não vai ser nessa semana, provavelmente não vai ser na próxima, vai ser devagar. Mas a reposição vai acontecer porque, repito, não tem outro jogador com a função dele. E aí tem uma questão de que não vai ser agora, mas tem que ser tão logo, porque faltam 2 semanas, né, para a janela não fechar. Mas não, aí 2 meses. 2 meses, 2 meses. E aí o torcedor pensa, mas é um campeonato carioca. Vini, se acalma. O torcedor, porque trazer com pressa nunca é a melhor opção, né? Não dá para esperar a próxima janela, obviamente tem que ser nessa, mas 2 meses é um tempo bem ok, né? Para você conseguir trazer um jogador. É um tempo razoável para o departamento responsável por isso fazer uma boa contratação. Eu tenho certeza que Alexandre Matos vai tentar fazer da melhor maneira possível. A gente sabe do potencial dele. Agora tem um ponto que no mercado isso precisa ser levado em consideração. Todos os clubes, todos os empresários sabem que o Vasco está necessitando de um jogador para essa posição. E quando há uma necessidade muito grande... O que acontece? Obviamente, eles vão cobrar mais. É a lei da demanda, né? Não tem jeito. É igual quando você vai fazer uma festa e fala casamento, aí cobra... É isso aí, torcida vascaína. Infelizmente, aí, lesão de Paulinho. Cara, mais um desfalque para o Vasco, né, cara? Aquela polêmica ali do árbitro já ficou chato de falar sobre isso, né? Não tem que colocar na reciclagem, tem que deixar o cara ali pelo menos 1 ano, né, afastado, treinando, para que ele não cometa mais esse tipo de erros, né, nem com o Vasco, nem com qualquer outra equipe. Só lembrando que ele já tinha cometido o mesmo erro com o Botafogo e Flamengo, né, um jogo que valia título brasileiro, ele foi lá e cometeu esse erro. Então, assim, CBF tem que olhar com mais atenção, não só botar em uma reciclagem de 1 mês, 2 meses, não. Tem que colocar o cara pelo menos numa reciclagem de 6 a 1 ano, né? Para o cara não cometer mais esse tipo de erro. Pessoal, em relação à lesão do Paulinho, é o que a diretoria deve cobrar. Deve cobrar o quê? Reservas, pelo menos uns 3 reservas ali, que possam entrar em campo, né? Substituir os caras que são titulares, né? Pelo menos 3 para conseguir compor o elenco depois que acontece esse tipo de coisa aí, como aconteceu com o Paulinho, lesão, né? Lembrando que o Vasco ainda está no mercado, agora vai ter que priorizar, né, um meio-campista para substituir o Paulinho, porque assim, na reserva do Vasco hoje não tem nenhum jogador que possa substituí-lo, né, em questão de qualidade técnica, em questão de momento. Então esse é o maior problema hoje do Vasco, ter reservas que possam substituir os caras que estão em campo, os caras que são titulares. Por exemplo, se perder o Payet, né, com uma lesão, o que vai acontecer? O Vasco vai colocar quem no lugar do Payet? A qualidade técnica do time vascaíno vai baixar com certeza. Então o Vasco tem que, Pedrinho, Alexandre Matos tem que ir atrás da 777, conversar e falar, se não investir no time, o time vai decair muito, porque precisa ter pelo menos uns 3 caras ali na reserva que consigam, né, fazer o mesmo papel dos titulares em campo. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço, valeu!